Muito bem, bom dia a todos que estão participando do webinário, também os que vão poder acompanhar depois no YouTube. Queria que nos reunimos hoje para este momento de homenagem ao Papa Francisco. Meu nome é Dante Aragão, aqui a maioria já me conhece pelos cursos da Reconciliação. Eu sou consagrado, moro na Diocese e sou membro fundador e atualmente coordenador da Reconciliação. Sejam todos bem-vindos. Com certeza, a providência preparou este momento, inspirado pelos nossos amigos e referência de sempre nestes trabalhos de prevenção na igreja, nossos amigos de CEPROME, Latinoamérica. Começamos a pensar como este aqui no Brasil, para expressar gratidão e seguir acolhendo o que o Espírito quer de nós e como apóstolos da prevenção. Certamente tínhamos a incerteza nestas últimas semanas, quando lançamos o evento, de que este momento seja no contexto do conclave, ainda ou não, já tendo um sucessor de Pedro eleito, e foi a providência que quis assim. Estamos alegres com a eleição e primeiros gestos e palavras, a homilia de ontem, do nosso querido agora Papa Leão XIV. É um tempo de alegria, um tempo de renovação em continuidade para a nossa igreja, e dentro desta renovação em continuidade, obviamente para todos nós, eu conheço muitos de vocês também como apóstolos da prevenção. Para seguir um pouco nestas palavras introdutórias, apresentar a José Augusto, que ele vai conduzir umas palavras também introdutórias. José Augusto Gento, que está aqui conosco, ele é psicólogo, professor de graduação em psicologia da Universidade Católica de Petrópolis. Também ele atua como jurídico e clínico, tem também um mestrado em História e Filosofia da Psicologia e atua junto à Vara da Infância, Adolescência e Idoso da comarca da cidade de Petrópolis. Ele também é um dos iniciadores, fundadores da Reconciliação, trabalhou muitos anos na coordenação, é professor também de alguns cursos que nós realizamos. E, bom, o mais importante, é um grande amigo, tá? E passo a palavra agora para você, José Augusto. Olá, bom dia. Talvez para alguns boa tarde, né? Não sei se temos alguns que estão em algum lugar. Mas bom dia e boa tarde, talvez. Obrigado, Dante, pelas palavras aí, pela amizade também, por tantos anos aí de história, são muito bons, muitas realizações, vários aspectos, e creio que uma das grandes realizações aí é todo esse trabalho que a Reconciliatio vem desenvolvendo há um pouco mais de 6 anos no âmbito da prevenção dos abusos sexuais no contexto eclesial, e promoção também de uma cultura, né, que eu acho que tem um pouco a ver com o que eu quero brevemente falar aqui, compartilhar com vocês, né? Bom, hoje nos reunimos então, né, para refletir, relembrar, avaliar, né, o quanto o- ao longo de um pouco mais de 12 anos de pontificado aos abusos sexuais e também outros tipos dentro da igreja, né? E certamente o pontificado de Francisco concretizações práticas para o combate a esse espinho na carne do que há tanto gerou e infelizmente ainda gera dores, dores e sofrimentos profundos que ecoam ao longo de toda uma vida. Tempo à frente da barca de Pedro, Francisco refletiu
e mais do que somente, construiu uma cultura da prevenção e do cuidado. Essa cultura que particularmente avalio demonstra ser um dos mais importantes feitos de seu pontifício. Hoje, a proteção de crianças vulneráveis no contexto eclesial não é somente um tema discutido eventualmente, não é uma nota de uma diocese em resposta a uma acusação, e deixou de ser aquele silêncio que às vezes ensurdecia a vítima que buscava denunciar um abuso. Hoje, a igreja luta com intervenções concretas contra os abusos. Claro que durante esse webinário, né, os nossos palestrantes vão apresentar muitas dessas intervenções, vão falar também. Eu poderia elencar algumas das diferentes concretizações levadas a cabo pelo Papa Francisco, né? A criação da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, as mudanças no direito canônico, o mutuo próprio Vos Estis Lux Mundi, discursos sobre o tema dos abusos sexuais, a coragem de abordar esse tema de peito aberto, acolhimento e escuta das vítimas, ressaltando o quanto elas têm a ensinar à Igreja no caminho da luta contra os abusos sexuais. Como disse anteriormente, todas essas atitudes concretas que vão das falas e escritos contribuíram para que hoje estejamos aqui, como primeiros frutos de uma igreja que cultiva o solo e proteção de crianças, jovens e adultos vulneráveis, que tantas vezes entram pelas nossas portas em busca do amor de Cristo, mas encontraram a insensibilidade daqueles que não veem a pessoa, somente um objeto. Ver a pessoa, ver a imagem e semelhança de Deus em cada um, principalmente naqueles mais vulneráveis. Proteger, criar mecanismos e estruturas em todos os níveis, na formação dos novos religiosos, religiosas e sacerdotes, nas comissões diocesanas voltadas para a escuta de supostas vítimas, mas também para uma atuação proativa, onde a questão dos abusos não é um tabu, mas uma realidade dolorosa, conhecida, destrinchada e combatida. O Papa Francisco nos convidou a ir às periferias, aqueles lugares que muitas vezes ficam esquecidos e não são bonitos de se olhar e se visitar. Os abusos sexuais na igreja encarnam esses lugares. Mas hoje, graças aos nossos últimos papas, essa periferia vem sendo explorada e modificada, sendo pouco a pouco transformada pelo compromisso daqueles que querem erradicar esse mal. Essa periferia, ainda que guarde marcas de dor e sofrimento, vem sendo pouco a pouco cuidada para refletir o amor de Cristo, que vai ao encontro do sofredor e o ampara em seus braços. Essa é a igreja que entendendo sua culpa, busca o perdão, e da caridade, por meio do amor, vai além, transcende a dor para permitir que nasça o amor. Hoje, reunidos, podemos rememorar as palavras de Francisco em Vos Estis Lux Mundi. Os crimes de abuso sexual ofendem nosso Senhor, causam danos físicos, psicológicos e espirituais às vítimas e lesam a comunidade dos fiéis. Para que tais fenômenos, em todas as suas formas, não aconteçam mais, é necessária uma conversão contínua de corações, atestada por ações concretas e eficazes que envolvam a todos, de modo que a santidade pessoal e o empenho moral possam concorrer para fomentar a plena credibilidade do anúncio evangélico e a eficácia da missão da Igreja. Isto só se torna possível com a graça do Espírito Santo nos corações, porque sempre nos devemos de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Embora já muito se tenha feito, devemos continuar a aprender das lições amargas do passado, a fim de olhar com esperança. Essa esperança
no Jubileu da Esperança é a de que a Igreja seja uma barca segura nas tempestades que esse mundo apresenta. Nós, hoje, somos participantes dessa barca, somos os construtores dessa esperança, frutos dessa cultura cultivada por Francisco e que, junto com o Papa Leão XIV, queremos implementar em todas as paróquias, seminários, dioceses. Agradecemos a Deus pelos anos de pontificado de Francisco e rezamos para que ele, no seu misericórdia, tenha acolhido o Papa Francisco na eternidade. E tenhamos, pessoal, um bom webinário e muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Obrigado, José Augusto, pelas tuas palavras. Agora eu vou apresentar os três palestrantes, são dos três, e depois vamos já começar a escutar a cada um deles, que terá aproximado de 20 minutos. Primeiro, vai falar Maria Teresa Rosa, que está aqui conosco. Ela é leiga celibatária, concluiu bacharelado em teologia no Brasil. Nos anos acadêmicos 2016-2018, frequentou a Universidade Salesiana de Roma, cursando em formação de formadores e animadores vocacionais em estudos salesianos. Nos últimos anos, tem se dedicado ao aprofundamento sobre o fenômeno dos abusos na igreja, através de cursos e congressos internacionais. Atua nas áreas de formação vocacional, de espiritualidade salesiana e de prevenção ao combate aos abusos sexuais e não sexuais em ambiente eclesial. É professora no Seminário Propedêutico Diocesano, ministra cursos nas áreas de espiritualidade, formação vocacional e prevenção e combate aos abusos em ambiente eclesial, e assessora congregações religiosas nos temas de ambientes seguros. Bem-vinda, Maria Teresa, também é uma grande amiga, é uma alegria que você esteja aqui conosco. Depois, vamos ter a presença do padre Daniel Portillo, sacerdote mexicano, estudou licenciatura em Teologia Espiritual e ação sacerdotal na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Mais tarde, obteve o grau de mestre e doutor em psicanálise pela Universidade Intercontinental e doutor em teologia pela Universidade Pontifícia de México. É membro fundador do Conselho Latino-Americano de CEPROME, é membro da Comissão Internacional para a Proteção de Menores da Ordem dos Agostinianos Recoletos, nomeado perito regional da América na Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e diretor da Faculdade de Universidade Católica Lumen Gentium, autor de vários livros e publicações. Padre Daniel, é uma honra, você é também um amigo, uma pessoa que é uma honra também a sua presença conosco. E também teremos a participação do Nelson Giovanelli, das comunidades de reabilitação da Fazenda da Esperança, juntamente com Frei Hans, especialista em reabilitação de jovens. Ele acompanha vítimas de várias formas de abuso físico, abuso de substâncias e adultos vulneráveis em um caminho de recuperação e cura. A abordagem e reabilitação da Fazenda está enraizada na espiritualidade como uma descoberta do significado de vida, como uma forma de autossustento e na vida comunitária, como uma forma de reintegração social. Em 2007, o Papa Bento XVI visitou esta comunidade em um sinal de apoio ao trabalho das fazendas e se reuniu com 2.000 pessoas, jovens, a maioria delas, das fazendas. Hoje, este trabalho se espalhou por todos os estados do Brasil e para outros 28 países, acolhendo mais de 4.000 jovens e adultos em quase 170 comunidades. Em 2018, o Papa Francisco nomeou Nelson como membro da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e renovou sua nomeação em 2022. Nelson estar aqui nesse momento conosco. Abra para a Maria Teresa, por favor. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Me ouvem bem? Primeiro teste de áudio. Quero pedir para reconciliar se liberar aqui de eu apresentar a tela. Já foi liberado.
E quero começar agradecendo a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui e fazermos parte da história da igreja num momento tão ímpar que vocês vão entender melhor ao longo do que eu disser, mas que eu entendo que é um momento histórico que Deus nos dá uma grande graça. Então, quero, em primeiro lugar, bendizer a Ele por essa nossa oportunidade e agradecer também aos meus irmãos da Reconciliácio, que sempre estão aqui incansáveis, apóstolos da prevenção. Então, que bom é a gente poder, mais uma vez, estar aqui junto, ciência de afiar as nossa grande luta, para a nossa grande guerra, em de tudo aquilo que o Papa Francisco nos disse. Então, ousadamente, quero já pedir a intercessão dele, creio que ele está na glória de Deus, para que ele do céu rogue por nós nesse momento, para que nós possamos, com sabedoria e profetismo, dar sequência ao legado que ele nos deixou. Então, eu coloquei aqui o título, que é aquilo que a Reconciliação nos pediu, né? O Papa Francisco e a prevenção de abusos. Mas eu queria e eu dei uma mudancinha aqui no meu script. Vamos ver se é minha. Isso. A conversão de um papa e uma nova proposta de vida para a igreja, né? Uma proposta de vida nova para a igreja. E alguns podem estranhar eu já começar citando a conversão de um papa, e eu ainda coloquei o Papa Francisco aí, né? Com o dedo em riste, dando pito na gente. Ele também de paramento roxo, e não é inteligência artificial, viu, gente? Isso aí é ele mesmo. E porque o roxo nos remete a esse tempo penitencial de necessidade de conversão. Então, que providencial é a gente ter esse Francisco que nos exorta a uma conversão mais profunda. E eu usei esse termo conversão porque foi um termo que ele próprio disse que ele experimentou. Ele falou: Eu me converti com relação à questão dos abusos. Então, eu não estou sendo ousada, herética, desrespeitosa ao dizer que um papa se converteu. E eu queria começar assim com vocês refletindo o quanto mudanças de mentalidade fazem parte e da vida da igreja. Então, embora a revelação de Deus, né, esteja completa, Jesus Cristo, a nossa compreensão de igreja sobre essa revelação vai se desenvolvendo e se aprofundando ao longo da história. Então, por exemplo, há alguns anos, décadas, séculos, era normalíssimo que se tivesse escravidão. Pessoas eram escravizadas, tratadas não na sua dignidade de filhos de Deus, mas como animais, muitas vezes, como um objeto. E era tudo normal, enquanto as casas eclesiásticas tinham essa realidade também da escravidão e estava tudo bem, ninguém se escandalizava. No entanto, hoje, se eu chegar e falar para você, aqui na casa paroquial, né, onde eu frequento, aquele ali é o escravo. Você fala, escravo? Como assim escravo? Tá maluco? Como escravo? Não, não tem como. A nossa mentalidade, então, foi aprofundada, evoluiu com relação a essa situação. Da mesma forma, há algumas décadas, uma pessoa que cometia suicídio não podia ter uma missa celebrada na intenção de sua alma. Era tido como, o suicídio é uma alma perdida, porque ele morreu pecando, né, se matando. E hoje, no entanto, a gente sabe que a compreensão é de que a misericórdia de Deus é muito maior, que não cabe a nós o julgamento, que no último momento pode ter havido um arrependimento, a gente não sabe o grau de. Então, sim, podemos rezar as missas e nossas orações privadas pela alma dos suicidas. Então, isso para dizer que há uma progressão naquilo que é o nosso entendimento da nossa vida cristã, daquilo que Deus nos deixou revelado em Jesus. E eu entendo que a gente está vivendo mais de coisas que antes eram tidas como normais, como a escravidão, como não rezar pelos suicidas, mas que hoje é possível. Não é possível que até 10 anos atrás a gente achava que isso era normal. Não é possível que isso fosse tolerado como parte da nossa vida, da nossa dinâmica. E isso eu me refiro exatamente a essa questão dos abusos. Então, eu quis trazer essa mudança de mentalidade necessária já historicamente, que a gente vê acontecendo de início, para a gente entender o contexto. O Papa Francisco é um fruto
do nosso tempo. Então, ele também viveu todas as dificuldades que nós vivemos com relação à percepção da realidade dos abusos. Mas a graça de Deus vindo ao nosso encontro através dele, em 2018 deu a ele a graça de fazer uma experiência, e foi justamente todo o contexto da viagem dele ao Chile e ao Peru. E eu digo contexto porque não foi algo que se deu unicamente enquanto ele, mas toda a consequência daquela visita, os fatos que aconteceram na sequência, que fizeram, segundo as palavras do Papa Francisco, com que uma bomba caísse no colo dele e ele disse: aí eu me converti. Então, o próprio Papa disse que, ao se deparar com essa realidade, ele precisou fazer essa experiência de conversão. Então, é interessante que a gente perceba que a conversão que ele fez foi em primeira pessoa, foi do Francisco Bergoglio se convertendo a uma realidade. E ele mesmo diz em vários lugares que antes ele não via, ele não tinha percebido. Então, como tantos de nós, como Saulo vivia uma cegueira diante da verdade, ele fez essa experiência e, a partir de então, iniciou um novo caminho. Embora ele já tivesse acenado para realidades de combate aos abusos, é inegável que, a partir do ano de 2018, que foi essa experiência de conversão para ele, é como se Francisco começasse querendo combater e prevenir os abusos. Ele não se restringiu a falar sobre o tema quando este tema era pauta em algum, mas ele começou a inserir esse tema em todas as pautas que ele tinha, em todas as falas, documentos, em tudo que ele podia estar agindo, falando e testemunhando, ele começou a fazer a respeito dessa. E aqui com vocês agora, eu quero me deter, não dá para trazer muito significado de Francisco, são tantos documentos, são tantos testemunhos que ele apresentou para da vivência dele, mas eu quero me deter naquilo que eu considero talvez uma das suas principais contribuições, aquela que eu acho mais paradigmática, porque foi das primeiras após a conversão, no processo de conversão, e porque nesse texto dele a gente encontra, eu acredito que todos os elementos que ele foi desenvolvendo em outras ocasiões. E eu quero falar aqui com vocês hoje, a partir, sobretudo, da carta que Francisco escreveu ao povo de Deus que peregrina no Chile. A gente tem acesso ao texto integral. Aqueles que quiserem traduzido para o português podem baixar o e-book que eu e o Murilo, que está aqui, a gente fez, o Papa e a Cultura de Abusos, disponível em português e espanhol. Ao jabá aí, Murilo. E então, nessa carta, o que a gente encontra de importantíssimo é o Papa Francisco se dirigindo ao povo do Chile, que estava vivendo uma situação eclesial e social de escândalo devido a tantos abusos que aconteciam. E o Papa Francisco diz que não eram só abusos sexuais, mas também abusos de poder. E ele desmascara, por assim dizer, que havia um sistema de encobrimento desses abusos. Não é só escandaloso que acontecesse, igualmente escandaloso que esses abusos fossem acobertados de modo sistemático. Então, aqui nessa carta tem uma coisa que eu considero importantíssima, que o Papa Francisco cunhou a expressão cultura de abusos. Antes não era algo corrente, a gente fala, existe uma cultura de abusos, a cultura do cuidado e da proteção. Não. Mas a partir dessa, o próprio Papa Francisco nos deu essa expressão para revelar, né, para descrever aquilo que é a realidade que ele enxergou na igreja no Chile e que, infelizmente, nós hoje percebemos estar presente no mundo inteiro, que é essa cultura de abusos. Então, ao longo da carta, que não é tão longa e é profundíssima, várias vezes o Papa Francisco vai falar sobre a cultura de abusos como a chave desse problema, a raiz do problema que a igreja no Chile enfrentava e que hoje a gente sabe que nós todos enfrentamos, é essa. E ele não vai apenas fazer o diagnóstico desse problema, ele vai também apresentar o que ele considera o remédio, a solução.
e ele mesmo cunhou ali a expressão uma cultura do cuidado e da proteção. Então, Francisco, de modo inicial, com esse grande documento do magistério dele, eu assim considero, a ao Povo de Deus que peregrina no Chile, ele começa a nos dar as pistas do que ele enxergou do nosso problema que precisa fazer como mudança de vida. Então, é da cultura do abuso para a cultura do cuidado e da proteção que a gente precisa fazer agora, esse caminho de conversão. Como Saulo, né? Caídos por terra, descobrindo ali como a gente está errado e não vivendo o que deve ser vivido, a gente é convidado então a se levantar e seguir por um novo caminho. E dentre as coisas que o Francisco fala na carta, eu gostaria de destacar alguns pontos com vocês, que a gente poderia ir abrindo mais e mais janelas, falando, em tal discurso ele aprofundou, em tal documento ele falou mais sobre isso, porque eu considero que aqui nessa carta estão as sementes daquilo que foi frutificando e crescendo ao longo do pontificado dele com relação a essa questão toda. Então, a primeira coisa é que ele definiu como sendo uma cultura. Francisco percebeu e denunciou não alguns atos isolados que foram abusivos, mas ele definiu o que ele viu como sendo uma cultura de abusos. E é preciso então que a gente se pergunte: o que é uma cultura? Quais são os elementos que compõem uma cultura? E aqui eu quero citar o tripé, que o padre Amedeo Tintini, quando fala de cultura vocacional, fala que é uma cultura, e eu quero transpor aqui para essa nossa reflexão. Ele diz que uma cultura tem como componente uma sensibilidade e uma prática. Então, mentalidade que na nossa mente, no nosso modo de pensar e julgar as coisas, a gente entende sendo bom. Então, eu tenho uma mentalidade, um modo de pensar a respeito dessa realidade. Mas também existe uma sensibilidade, que é algo menos racional, mas é como uma predisposição interior que eu tenho para aceitar aquela realidade. E também existe. Então, é botar em prática aquilo que eu percebo e que eu sinto. E para dar um exemplo, para deixar mais fácil de entender, eu me lembrei de quando eu fui estudar na Itália, e um dia, uma tarde de outono, nublada e fria, ia ter aula depois do almoço. Eu fui perto da universidade, vou comprar um de bombom, né? Chocolatinho italiano, delícia. E voltei para a aula com bastante os chocolates ali nas mãos. E quem estava perto, falei, quer um chocolate? Para adoçar a tarde, ajudar a despertar um pouco de açúcar. As pessoas começaram a me olhar assim, estranhando. E daí já estavam fazendo assim, perguntaram: é seu aniversário hoje? Eu falei, não, por quê? Ué, você tá dando doce? Eu falei, o que tem a ver eu dar doce com o meu aniversário? E eles falaram: não, aqui na Itália, quando alguém oferece doce para os outros é porque é aniversário dela. Eu falei, não, no Brasil não tem nada disso, a gente oferece doce quando a gente tem, né? Então eu tinha ali, eu quis oferecer. Então, vejam, uma mentalidade do entendimento de que se eu estou chamando o outro ali por alguma coisa, é porque eu tenho um motivo de festa, né? Se eu estou dando doce, eu tenho um aniversário. O modo deles perceberem o meu ato não era percebendo como um gesto de partilha, como um gesto de, eu tenho, eu vou comer, eu quero partilhar. Eles perceberam isso de uma outra forma, e a partir disso ele já estava ali, ó, com a palma para mim, e soubemos então, né, que era uma diferença cultural que a gente estava vivendo. Então, a gente precisa trazer isso para a realidade dos abusos. Nós temos uma mentalidade, uma sensibilidade e uma prática eclesial que permitem que abusos aconteçam. A gente tem uma mentalidade onde a autoridade, o superior, mestre de noviços, coordenador, pode tudo, independente do respeito à outra pessoa, à liberdade e à consciência do outro. Ah, mas, mas ele é o provincial. É o mestre de noviços, então ele pode exigir essas coisas, ele pode falar essas coisas. E não é bem assim, meus irmãos. A gente tem que ter
respeito à dignidade, à consciência, à vida dos outros. A gente tem também essa sensibilidade que, enquanto estamos aqui todos sem patentes e cargos, a gente tem um respeito maior uns pelos outros. Mas na hora que eu recebo uma nomeação, alguma autoridade, eu já naturalmente me sinto ali inclinada a mudar o meu ato de agir, porque agora eu posso. Agora eu já me revisto de ares para poder fazer valer a autoridade que eu tenho. E eu coloco isso em prática, o meu modo de agir muda. Então vejam como nas pequenas coisas a gente vai se deparando com essa cultura de habilidade, uma sensibilidade, uma prática que alimentam, que fomentam a realidade dos abusos na igreja. E dentre todas as coisas que o Papa fala na carta e depois desenvolve no magistério dele, eu quis trazer aqui três pontos onde ele diz mais ou menos em que consiste essa cultura de abusos. Ele fala sobre comunidades sociais, onde não é permitido o questionamento e a crítica. Depois, em outras falas, o Papa Francisco várias vezes vai dizer sobre o quanto a gente tem que estar aberto a ouvir o que o outro diz, inclusive as críticas. E ele diz que aqueles que nos criticam ou nos denunciam não são Judas, traidores. Então a gente tem sim que ter essa abertura para ouvir também as críticas. Ele também fala de tratamentos clericalistas, ele fala sobre tentar controlar e impedir a unção de Deus povo. Ele fala que o povo de Deus não são cristãos de segunda, terceira, quarta categoria, que a gente tem uma igual dignidade diante de Deus, e na natureza própria da igreja existe um lugar que é o lugar também do povo de Deus leigo, que tem que colaborar com a vida da igreja. Então, nós, diga que como leiga, não somos de segunda categoria, não somos apenas coadjuvantes, mas somos parte desse corpo. E tantas vezes a mentalidade, o comportamento clericalista quer colocar o leigo como massa de manobra, como objeto, como aquele que vai sofrer os abusos de autoridade, de poder e, eventualmente, também os sexuais por causa dessa mentalidade de que o clero é o escolhido, é quem detém o poder, é aquele que faz em nome de Deus, e como Deus é onipotente, ele também pode tudo, porque age em nome desse Deus. Um outro elemento que eu queria trazer para vocês, e o Papa Francisco bate demais nessa tecla, é da falta de escuta das vítimas ou daqueles que falam em seu nome. Há um sistema de acobertamento diante do que foi ouvido. Então, o Papa Francisco aqui, ele fala isso e depois repete tantas vezes, que é preciso que nós escutemos as vítimas. E eu acho bonito em um outro pronunciamento dele, ele diz, na ira justificada desses nossos irmãos e irmãs, nós somos convidados a ver a ira do próprio Deus com essa realidade. Então, às vezes a gente, mas é que a vítima está revoltada. Ah, a pessoa está, nossa, perdeu, ah, é sem noção. Meus irmãos, somos convidados de Deus na ira dessas pessoas. E aqui o Papa também fala na carta, né? O daqueles que falam em seu nome, que deram voz a eles. Em outros pronunciamentos vai dizer claramente: eu quero agradecer à mídia, aos meios de comunicação, porque quando nós dar voz e ouvir as vítimas, foram os meios de comunicação que deram voz a eles para que agora. Então, também tantas vezes a gente fala, ah, a mídia secularista quer destruir a igreja, fica falando sobre os abusos. Meus irmãos, se a mídia vai ser instrumento de Deus para nossa conscientização, para nossa proposta de conversão, para que a gente consiga viver uma mudança, bendita a mídia que nos alerta sobre aquilo que são os nossos erros. Então, o Papa Francisco também várias vezes disse isso, a gente não tem que temer o que a mídia fala. A gente tem que usar disso para viver, nas palavras dele, a graça da vergonha. De uma vergonha que, quando é sentida, provoca uma mudança e uma conversão. Não é uma vergonha que é sentida e gera revolta em mim para querer me defender diante de quem me acusa. Se é verdade aquilo que a mídia fala, eu preciso rever o meu comportamento, eu preciso pedir perdão, eu preciso mudar de vida. Então, o Papa Francisco também várias vezes falou sobre isso, sobre o não silenciar, sobre o ouvir o que é dito, ainda que pareça que é contra nós,
mas entendendo que aí pode estar um chamado à nossa conversão e à nossa mudança de vida. E o Papa também fala sobre esse sistema de acobertamento, de que tantas vezes as vítimas vão à igreja, falam, são ouvidas, mas seus processos são arquivados, não são levados adiante, as situações são acobertadas. A carta aqui, e em tantos outros momentos, o Papa Francisco fala sobre isso. E ele diz que essa cultura dos abusos é uma cultura anti, ou seja, é totalmente contrária ao evangelho. E na carta ao povo de Deus que peregrina no Chile, ele usa essa figura bíblica de Jesus lavando os pés. E ele diz que quando Jesus ali lavou os pés dos discípulos, ele é a face de Deus. Então, a face de Deus que Jesus veio nos de um Deus que está sempre servindo aos outros e não ser dos outros. E infelizmente a cultura de abusos faz com que tanta nós nos deparemos com as autoridades servindo-se dos irmãos e não servindo aos irmãos. E o Papa diz que a cultura anti-evangélica é essa cultura que coage e obriga. E a gente não pode viver essa cultura. E ele diz agora aqui, entre aspas, né? Todos os meios que atacam a liberdade e a integridade das pessoas são anti-evangélicos. E ele propõe como igreja que seja profética e sinodal, onde o povo de Deus não é tido como de segunda categoria, onde as vítimas são ouvidas, onde há reconhecimento dos próprios erros e o pedido de perdão, onde há transparência diante dos processos, onde há a aplicação das leis canônicas e civis, e onde a autoridade é vivida como serviço e não como privilégio. E eu queria, lendo praticamente aquilo que é próprio Papa nessa carta, porque eu acho que as palavras dele têm muito mais peso e autoridade para nos convidar a essa conversão eclesial que nós precisamos. Aceitar os acertos, bem como os limites pessoais e comunitários, longe de ser apenas mais uma notícia, torna-se ponto de partida de todo autêntico processo de conversão e transformação. Nunca esqueçamos que Jesus Cristo ressuscitado se apresenta ao seu povo com suas chagas. Além disso, é precisamente a partir das suas feridas que Tomé pode confessar a sua fé. Somos convidados a não dissimular, esconder ou encobrir nossas feridas. Uma igreja chagada é capaz de compreender e de se comover com as feridas do mundo de hoje, fazê-las suas, sofrê-las, acompanhá-las e mover-se para procurar curá-las. Uma igreja ferida não se coloca no centro, não se considera perfeita, não procura encobrir e esconder o seu mal, mas coloca ali o único que pode curar as feridas e que tem nome: Jesus Cristo. Esta é a cer Esta certeza é o que nos moverá a buscar, oportuna e inoportunamente, o compromisso de gerar uma cultura onde cada pessoa tenha direito de respirar o ar livre de todos os tipos de abuso. Uma cultura livre de encobrimentos que acabam viciando todos os nossos relacionamentos. Uma cultura que, diante do pecado, gera uma dinâmica de arrependimento, misericórdia e perdão, e diante do crime, de denúncia, de julgamento e de punição. Então, eu queria encerrar com essas palavras do Papa, tão claras e que são um chamado tão incisivo à nossa conversão. Aqueles que quiserem continuar a conversa comigo, podem me mandar mensagem no Instagram ou por e-mail e a gente pode continuar aprofundando esse nosso desejo, a nossa busca de conversão, de sermos realmente uma igreja profética e sinodal, apóstolos de prevenção. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Maria Teresa, pelas palavras, muito boas. Muito nosso webinário. Também você pode ficar aqui conosco para o final, para também ter um momento de partilha. Vai ser Sim. muito bom. Eu também lembro a todos os que queiram já algum comentário, pergunta, podem ir mandando pelo chat ou compartilhando conosco para no final termos um momento também de partilha que acredito que vai ser muito bom.
E eu compartilhei agora no chat também, estou compartilhando um PDF com a tradução das palavras do padre Daniel Portillo, né, que ele vai falar em portunhol. Não, pode falar em espanhol devagar, que vai ser ótimo, padre. Eu, para, para você. Muchas gracias a todos. Les saludo con mucho cariño desde la Patagonia, Argentina. En este momento me encuentro, aquí estamos impartiendo un curso en la diócesis de Rawson, una de las últimas diócesis del continente americano. Les agradezco mucho la invitación y también esta iniciativa de reconciliación, que es siempre un impulso, una fuerza de prevención que ayuda sobre todo en todo el continente brasileño, que no es poco. Es decir, para nosotros Brasil es todo un continente por la cantidad de personas, de católicos y obviamente de apóstoles de la prevención que trabajan sobre este tema. Quiero compartir con ustedes algunas ideas que me parecen fundamentales reflexionarlas sobre. Intento leer despacio para que el español pueda ser lo más posible claro para ustedes. Quisiera iniciar recordando que el liderazgo de los últimos papas, me refiero a Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, se ha definido por la exigencia de establecer una gestión institucional necesaria al tratamiento de los abusos sexuales. De tal manera que no se podía, entre la elección y el liderazgo del Papa actual, de León XIV, sin la consideración de esta crisis, que debe ser una de las principales prioridades de su agenda. Así también, no se puede comprender las decisivas acciones que fueron realizadas por Francisco si no se identifica que la prevención desde su óptica es preeminentemente gestual. Es decir, si a mí me preguntaran qué tipo de prevención podríamos definir en Francisco, podríamos hablar de una prevención gestual. Una prevención gestual que va más allá de una mera normativa, de una mera estructura, que no tiene como centro otra cosa que no sean las víctimas. Las víctimas al centro permite que una prevención sea gestual. De tal manera que les invito a que hagamos un recuento histórico como reconocimiento también a esta labor que hizo el Papa Francisco. Recordamos la votación de la elección de Francisco, en donde 115 cardenales electores a las 19:05, aquel 13 de marzo, anunciaron a Francisco como sucesor número 266 de Pedro. Con su llegada al pontificado, Francisco dio seguimiento con determinación a las iniciativas comenzadas por sus antecesores. Desde la nueva residencia papal de Santa Marta, pidió perdón y este gesto se convirtió en una experiencia de cercanía para las víctimas, así como lo mencionó en su homilía el 7 de julio del 2014. Con sus palabras que quiero citar aquí. La presencia de ustedes aquí, decía Francisco a las víctimas, habla del milagro de la esperanza que prevalece contra la más profunda oscuridad. Sin duda, es un signo de la misericordia de Dios el que hoy tengamos esta oportunidad de encontrarnos, adorar a Dios, mirarnos a los ojos y buscar la gracia de la reconciliación. Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves y abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y humildemente pido perdón. Pido perdón también por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas de abuso. Una línea entonces clara del pontificado de Bergoglio fue la necesidad de protección a las víctimas por encima del escándalo de la Iglesia.
Este tema ya había sido tratado por... Sin embargo, el 2 de febrero del 2015, Francisco claramente lo señaló en uno de sus discursos. Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena seguridad porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración de la naturaleza que sea, como por ejemplo el deseo de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de menores. En el año 2013, el Consejo de Cardenales que asesoró a Francisco llegó a proponer la creación de una comisión de expertos asesor del Papa en esta materia. El Papa aprobó la propuesta del colegio y fue que en marzo del 2014 publicó un quirógrafo en el que esbozaba la tarea de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores de asesorar al sucesor de Pedro eficaces para la protección de menores, además de llegar a proponer procedimientos, promover la formación y la prevención en la Santa Sede y en las conferencias episcopales del mundo. Sin embargo, quisiera poner una atención importante en el inicio del pontificado de Bergoglio. Me refiero a la fecha de febrero del 2014, cuando reciben un informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre algunas observaciones de la Santa Sede, que volvió a evidenciar el profundo horror de los abusos sexuales de menores en el seno de la Iglesia. Este organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño informó que el Estado del Vaticano no respetaba los derechos de las infancias. Según incluso este informe, la institución eclesial, la Iglesia misma, había preferido preservar su reputación y proteger a los autores del abuso antes que el interés y el bienestar de los menores. En este documento se afirmaba que la Santa Sede no había reconocido el alcance de los delitos cometidos ni a medidas necesarias para abordar los casos de abusos y protegerlos, permitiendo así la continuación de abusos. Según este mismo organismo, la confidencialidad con la que la Iglesia manejaba estos casos habían permitido a la gran mayoría de los abusadores y a las personas que las encubrieron evadir la justicia en los estados en los que cometieron. Frente a esta desoladora realidad, las Naciones Unidas recomendó a la Santa Sede garantizar que se investigara con independencia todos los casos de abuso sexual de niños, así como la forma en que la jerarquía los abordó. También encargó separar inmediatamente de su cargo a todas las personas de las que se sospechaba que habían cometido abusos sexuales de menores, así como remitir la cuestión a las autoridades pertinentes. Asegurar el intercambio transparente, garantizar que los religiosos culpables y sus encubridores rindiesen cuentas por estos crímenes. Derogar todas las disposiciones que podrían imponer la obligación de guardar silencio a las víctimas y a las personas que tuviesen conocimiento de estos delitos, programas y políticas de prevención de abuso y de recuperación y reintegración social de sus víctimas. Francisco entonces se convirtió, además, en el primer papa de la era moderna en adoptar disposiciones contra uno de los mayores males relacionados con el abuso de menores dentro de la Iglesia. Me refiero al encubrimiento. En el motu propio como una madre amorosa, del 4 de junio del 2016, hizo explícita la posibilidad de destituir a los obispos que hubiesen actuado con negligencia en relación con los casos de abuso sexual infligido en menores y adultos vulnerables. En esta carta apostólica sostuvo que la negligencia en los casos de abuso sexual entra entre las causas más graves que justifican la destitución de cargos eclesiásticos, incluido el de los obispos y superiores. En este mismo año publicó la actualización que llamamos Ratio Fundamentalis, el documento de la formación sacerdotal,
Dentro de este documento, en el número 202, enfatizó la protección de los menores como parte de la formación, información y acompañamiento que los candidatos deberían conocer sobre esta materia. Así, por primera vez, un documento sobre formación sacerdotal subrayaba el papel de la prevención. Para finales del año 2017, Francisco intervino en el Congreso sobre la dignidad del menor en el mundo digital celebrado en Roma y en su discurso llamó la atención sobre el incremento de la explotación sexual infantil y todas las dinámicas digitales que ponían en riesgo a los niños y a los adolescentes. De igual manera, motivó a todas las instituciones que trabajan en bien de la infancia a unir esfuerzos para exigir políticas de prevención que aseguraran que los más de 800 millones de niños que navegan en la red estén en un ambiente protegido. Con la llegada entonces del 2018, el pontificado de Francisco adquirió un tono diverso. Por eso, en este sentido, ubicamos dos Franciscos de frente al tema de la prevención. Él mismo narraba su conversión dentro de esta dinámica que él mismo había vivido. Tenemos a una versión, una perspectiva del Papa Francisco de frente a la prevención en los su pontificado, mientras que del 2018 al 25 tenemos una segunda versión con una segunda postura desde su pontificado de frente al tema de la prevención. Unas características, por ejemplo, involucraba una actitud más personal, decisiva, ejecutiva. Incluso esta segunda versión de Francisco tuvo como detonante la polémica desatada en su visita a Chile, debido a sus desafortunadas declaraciones sobre Juan Barros, el obispo de Osorno, y colaborador durante mucho tiempo del sacerdote Fernando Caradima, el más notorio agresor sexual del país chileno. Desde ese tropiezo, el Papa supo enmendar su error. Primero, accedió a reunirse con las víctimas, más tarde se llevó a cabo una investigación sobre los delitos de Caradima. Una vez terminada la misión, el Papa convocó a toda la conferencia episcopal chilena en Roma, donde esta reunión concluyó con la disposición de los cargos pastorales de todos los obispos chilenos a cargo del Santo Padre y la publicación de la Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile. 2019 fue clave, particularmente por la Cumbre Vaticana, donde todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo se reunieron para abordar el tema de la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. A un mes de esa reunión internacional, el Papa dispuso una ley 269, una legislación protectora de menores para el Estado Ciudad Vaticano. Quisiera, entre paréntesis, señalar que el pontificado de Francisco ha sido el pontificado donde más leyes implementado en materia de prevención de abuso sexual. A un mes entonces de esta reunión internacional, el Papa dispuso que la ley 269 hubiera una legislación protectora de menores para el Estado Vaticano. Y más tarde, entonces promulgó la primera versión propio Vocetis Lux Mundi. Uno de los más importantes documentos sobre la protección de los niños y personas vulnerables que exige la implementación de estructuras estables y de fácil acceso para la recepción de las denuncias sobre los delitos sexuales de cada una de las diócesis, que contempla la obligación de cuidar a las. Desde 2019, el proceso de reforma jurídica ha sido uno de los caminos de mayor claridad en los últimos delitos. Además de los documentos ya señalados, se puede agregar, por ejemplo, lo rescripta del 2019, donde un punto importante que quisiera señalar de este documento es que facilitaba el acceso a los procesos y eliminaba el secreto pontificio para otorgar una mayor transparencia dentro de los procesos. Posteriormente se publicó y actualizó el Vademecum como un aporte pedagógico no normativo sobre la jurídico, para que cualquier diócesis que con falta de canonistas, etcétera, tuviera un proceso jurídico claro en lo que debía realizar.
Algunas otras reformas, como la del Código de Derecho Canónico del Libro Sexto y de las normas sobre los delitos más graves, fueron documentos fundamentales para enfrentar los abusos sexuales al interno de la Iglesia. Sin duda, en la época de Francisco, la visibilidad del problema fue mayor que nunca y la Iglesia comenzó a alcanzar un punto de sensibilización suficiente como para actuar decididamente contra este delito. Se demostró su voluntad de luchar contra esta lepra, abriendo procesos más humanos, más justos, luchando contra todo tipo de estructura, incluido el encubrimiento, que hacen inalcanzable la justicia para las víctimas. El Papa, consciente que aún quedaba mucho por hacer, estuvo siempre dispuesto a poner los recursos necesarios para enfrentar este crimen. En este corto tiempo, he intentado como hacer una brevísima semblanza de cómo la prevención gestual se tradujo en normas, estructuras que son herencia de su pontificado. Sin embargo, ninguna de ellas hubiera podido ser efectiva sin su particular cercanía con las víctimas. Dentro de todos los mensajes que dirigió a CEPROM, nos animó a no dejarnos bajonear, decía él, ¿no? Es decir, que el estado de ánimo cayera. Cuando pensamos que no hay esperanza, y también nos insistió en cuidarnos para seguir promoviendo una cultura del cuidado en nuestra iglesia. El Papa, aún en momentos críticos de enfermedad, siempre estuvo abierto a recibirnos y a darnos palabras de aliento para continuar con nuestra labor. Creo que dentro de nuestra misión siempre permanecerá en nosotros el recuerdo de su voz. Ustedes son apóstoles de la prevención. Hoy, en el inicio de este pontificado y después de esta fumata blanca que recibimos recientemente, es evidente que la lucha contra los abusos y la implementación de una cultura eclesial para el buen trato no ha terminado. Aún falta mucho por hacer. Que Francisco desde el cielo interceda para que las víctimas obtengan justicia, que los agresores se conviertan, que los líderes eclesiales, obispos y superiores se sensibilicen y actúen, y que nuestra misión no pierda la esperanza de seguir avanzando juntos. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Muito obrigado, Padre Daniel. Muchas gracias. Qué bonito es comenzar a integrar nossa história, né? Como foi falado desde o começo deste webinário, para melhorar, né? E acho que é uma apresentação muito boa, que com certeza contribui muito para que nosso ânimo também se mantenha neste apostolado da prevenção. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra para o Nelson, né, que vai ser nosso último palestrante. Obrigado, Dante. Quero agradecer a você, Daniel. Seu espanhol foi compreensível. Espero que você me entenda, porque me ajudou muito, já quando foi compartilhado por parte do Daniel o seu texto, me ajudou muito a descobrir novas coisas. Inclusive quando você falou dessa questão da prevenção gestual. Para nós brasileiros, o fato do G ser H é às vezes difícil de compreender, mas assim eu já traduzo em português o que você quis dizer. Prevenção gestual e pedido de perdão. Então, quero agradecer também a você, Maria Tereza. Você me confirmou aquilo que eu falei para o Dante, para a Natália, José Augusto, não sei se estava junto, quando me fizeram o convite. Eu não me sinto preparado, mesmo já estando quase 8 anos na Comissão Pontifícia, para fazer qualquer tipo de abordagem nesse sentido, porque ainda me sinto num processo de conversão, viu, Maria Tereza? Esse tema, desde que eu recebi o convite para ser membro da Comissão Pontifícia, ou melhor, aceitei a nomeação,
foi algo que eu confesso muito novo. Honestamente, não sabia da existência da Comissão Pontifícia, então, portanto, como já foi anunciado pelo Dante, né, foi explicado pelo Dante, ela nasceu logo no início do pontificado de Papa Francisco, e vim a saber de tudo isso que nós estamos escutando aqui agora, como tudo aquilo que eu estou escutando em todos os encontros que se realizam 2 vezes por ano em Roma, entre nós os membros, que são 20, e eu estou vivendo esse processo de conversão até agora, e sinto que o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo aqui no Brasil, e o que está acontecendo nas nossas comunidades e na minha comunidade, passa por esse processo que o próprio Papa Francisco vivenciou. E por que eu digo isso? Porque no primeiro encontro que nós, novos membros nomeados em 2019, 2018, pelo Papa Francisco, tivemos com ele me surpreendeu quando, num encontro quase, diria, paternal, ele não quis ler o seu discurso, guardou o seu papel no bolso e disse assim: eu quero agradecer a todos vocês porque estão colocando as suas vidas, a sua privacidade à disposição deste ministério que não é tão fácil. E ele queria dizer isso porque ele sabia que nós, como membros da Comissão Pontifícia, de todos os lugares de onde fomos chamados, iríamos ser ou fomos bombardeados pela mídia, que queria saber, entender, e não só, mas pela visibilidade, que também era a intenção dessa nomeação que o Papa Francisco fez, desse, digamos, conselho que pudesse ajudá-lo a enfrentar essa crise dos abusos sexuais no âmbito eclesial. Nós, digamos assim, iríamos entrar numa fase da nossa vida pessoal, no sentido de onde nós estávamos, no meu caso aqui, como membro da comissão único brasileiro, íamos ser abordados, procurados por vítimas de abuso, pelos bispos que também querem entender como enfrentar essa realidade, pelos superiores de comunidades, de congregações, enfim. E não foi diferente para mim. Então, eu tive que fazer um processo de aprendizado, né, e quero agradecer aqui a Reconciliatio, que, de certa forma, nesses anos todos, estamos caminhando juntos, né, e para entrar, assim, dentro desse tema, eu queria, assim, lembrar e ler o artigo 2 da Vós Sois a Luz do Mundo, em que, como Daniel já nos explicou, o Papa pediu que todas as dioceses, todas as comunidades, congregações, todos os ambientes eclesiais criassem esses serviços de escuta. E o texto está assim: as dioceses e as individualmente ou em conjunto devem estabelecer, dentro de 1 ano, a partir da entrada em vigor destas normas, um ou mais sistemas estáveis e facilmente acessíveis ao público para apresentar as assinalações, ou a gente pode traduzir por denúncias, inclusive através da instituição de uma peculiar repartição eclesiástica. Então, com esse moto próprio que o Papa escreveu, ele já deu, assim, no meu modo de ver, uma indicação de um caminho para que as vítimas pudessem ter, como está escrito aqui, acesso à possibilidade de poderem se abrir. E durante esses anos, não sei como vocês estão vivendo isso nas vossas comunidades, se fez um pouco de confusão em relação ao fato de que esse serviço diocesano ou da sua comunidade fosse também um serviço de investigação, quando não é, deve ser um outro grupo que faz a investigação. O serviço de escuta é justamente aquele grupo de pessoas
que cria um ambiente favorável para que as vítimas possam se sentir acolhidas e acreditadas, né? E nós estamos nesse processo, né, de aprendizado. E aqui eu quero dar um testemunho pessoal em relação à minha comunidade, nesse processo de conversão. Quando eu participei da primeira plenária da Comissão Pontifícia e logo da segunda, foi pedido que nós fizéssemos um projeto piloto aqui no Brasil de uma experiência, uma prática que já estava sendo usada em outros países, cujo enfrentamento dessa crise já estava mais avançada, que se chama SAP, Survivor Adversary Panel. Foi até difícil de traduzir para o português, mas significa Conselho Consultivo de Vítimas. Uma experiência que foi de grande sucesso em vários países, mas queriam ver se em outros contextos assim culturais poderia dar certo. Então eu voltei com essa tarefa de casa aqui para o Brasil, né, junto com várias comunidades, inclusive a Reconciliação estava junto, e a gente criou aquele seminário Sanando as Próprias Feridas, né, que muitos de vocês participaram, me lembro, a Maria Tereza estava, né, e também vocês do Reconciliação, e foi se delineando assim a ideia da gente criar aqui no Brasil, né, um escritório que desse assistência e atendesse ao pedido que, num dos discursos que o Papa fez, dos pedidos, em que ele colocou o pedido que se ajudassem as dioceses, um dos pedidos que o Papa fez à Comissão Pontifícia, se ajudasse as dioceses a criar esse sistema de escuta, né? Então, a partir do primeiro e do segundo seminário que nós fizemos, Sanando as Próprias Feridas, nasceu a ideia do Núcleo Lux Mundi. Muitos de vocês conhecem, quem escuta pela primeira vez, saiba que um trabalho em parceria entre CNBB e CRB, foi criado esse escritório sob a coordenação da doutora Eliana De Carli, né, que tem a função, assim, o objetivo específico de ajudar as dioceses a criar suas diretrizes de proteção, a criar os seus sistemas de escuta e a fazer esse trabalho de formação. Inclusive, a doutora Eliana até pediu para que avisasse a vocês, que eu vou pedir a Reconciliação, né, que pudesse depois a gente divulgar um novo seminário que vai acontecer no dia 25 e 26 de junho, com a participação do nosso irmão querido Padre Hans Zollner, que já esteve aqui no Brasil naquela época no seminário, né? Depois a gente vai compartilhar com vocês. Então, esse escritório, que já completou seus 5 anos de vida, está fazendo esse trabalho para esse Brasil, que é um continente, como disse o Daniel, né? E que está servindo de assessoria para todos aqueles que querem, como apóstolos da prevenção, seguir o seu caminho, né? No sentido de fazer aquilo que o Papa Francisco nos pediu. Eu penso que o Papa Francisco, ele já trabalhou pensando na sua morte, porque preocupado que a Comissão Pontifícia pudesse dar continuidade para depois da sua passagem aqui nesta terra, e no momento em que estava sendo trabalhada, né, a reforma da Cúria Romana, muitos de vocês sabem que saiu aquele documento Predicate Evangelium, e na sessão que falava do dicastério da doutrina da fé, o Papa Francisco fez com que a Comissão Pontifícia pudesse estar como um órgão independente, porém dentro de um dicastério, que é o que tem essa seção disciplinar e que trabalha com essa questão diretamente dos casos específicos de abuso a nível mundial. Então, eu vou ler aqui só uma parte do enunciado do artigo 78, do Predicate Evangelho, depois vocês podem mais aprofundar. Como o tema se tratava de legislação, ou seja, dos atos legislativos de Papa Francisco, então eu pensei que era interessante a gente colocar aqui, né?
Então, no artigo 1 está dizendo assim: no dicastério está instituída a Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, cuja missão é aconselhar e dar pareceres ao Romano Pontífice, bem como propor as iniciativas mais oportunas para a salvaguarda dos menores e das pessoas vulneráveis. E depois, nos próximos artigos, não vai dar tempo de a gente ler, ele detalha como que nós deveríamos continuar como um órgão independente para salvaguardar essa característica que a comissão deveria ter para poder justamente continuar em liberdade, oferecer, né, ao Papa, né, as suas sugestões, né, e depois dar outras determinações. Eu vou jogar entre aquilo que acontece com o que o Papa Francisco legislou, aquilo que acontece no Brasil e aquilo que eu estou experimentando até como comunidade própria, né? Queria aqui colocar parte de outros 2 discursos que o Papa Francisco fez para nós, membros da Comissão Pontifícia. E um deles em abril de 2022, fazendo referência e explicando a decisão que ele tomou para que a Comissão Pontifícia pudesse continuar o seu trabalho para depois da sua morte. Então, nesse discurso que ele fez no nosso penúltimo encontro com ele, em abril de 2022, ele disse assim: agora eu gostaria de dizer uma palavra sobre o vosso futuro. Com a Constituição Apostólica Predicata Evangelium, estabeleci formalmente a comissão como parte da Cúria Romana, no âmbito do dicastério para a doutrina da fé. A Comissão para a Tutela dos Menores foi instituída no dicastério que se ocupa dos abusos sexuais por parte dos membros do clero. Ao mesmo tempo, fiz distinção entre a vossa direção e os vossos funcionários, e continuareis a relacionar-vos diretamente comigo através do vosso presidente delegado, que é, no caso, atualmente o cardeal O'Malley, né? Está colocada ali porque não se poderia ter uma comissão satélite, ele até coloca em aspas, que se deslocasse sem estar ligada ao organograma. Está lá, mas com um presidente próprio nomeado pelo Papa. Desejo que proponhais os melhores métodos para a Igreja, proteger os menores e as pessoas vulneráveis e que ajudeis os sobreviventes a sarar, tendo em conta que a justiça e a prevenção são complementares. De fato, o vosso serviço proporciona uma visão proativa e prospectiva das melhores práticas e procedimentos que podem ser implementadas em toda a Igreja. E ainda, nesse discurso, ele lançou uma proposta que eu queria também, diria assim, anunciar, para vocês verem como efeito cascata isso está, aos poucos, atingindo assim toda a Igreja. Ele diz assim: as sementes que foram lançadas estão a começar a dar bons frutos. A incidência de abusos contra menores por parte do clero tem mostrado um declínio durante vários anos nas partes do mundo onde existem dados e recursos fiáveis. Anualmente, gostaria que me preparasseis um relatório sobre as iniciativas da Igreja para proteger os menores e os adultos vulneráveis. Isto pode ser difícil no início, mas peço-vos que comeceis por onde é necessário para podermos fornecer um relatório fiável sobre o que acontece e o que precisa mudar, para que as autoridades competentes possam agir. Então, o que aconteceu? No ano passado, já obedecendo a essa indicação e pedido do Papa Francisco, a Comissão Pontifícia lançou o primeiro relatório anual
atingindo assim vários aspectos da igreja, e envolvendo várias conferências episcopais, organismos da Cúria Romana, a questão do setor das congregações, enfim. E agora nós estamos preparando o segundo relatório, que justamente ajuda a igreja como um todo a se avaliar, né, e fazer esse processo, como a Tereza falou, de conversão. Meu tempo está acabando, eu tinha preparado outras coisas, mas assim, eu gostaria de finalizar com outro testemunho, que está ligado ao que o Papa falou no último discurso que ele teve conosco em maio de 2023, onde ele lançou 3 indicações. Não vou ler aqui agora, porque não vai dar tempo, peço só que vocês acessem, que é algo assim extraordinário, é quase que um testamento, em que ele propõe uma espiritualidade de reparação. Uma espiritualidade de reparação. Você vai lá no site do Vaticano, clica lá no discursos e vai lá, discurso em maio do Papa Francisco à Comissão Pontifícia, tá bom? E lá ele fala de todas essas coisas que a gente escutou do Daniel, a gente escutou da Tereza, mas assim, e foca justamente nesse trabalho de nós construirmos laços e assumirmos a responsabilidade que é nossa, né? E nesses anos eu pude fazer essa experiência, agora recentemente, porque quando a gente colocou na nossa comunidade esse e-mail, porque quando ele fala de sistema acessível, significa que para cada uma das nossas comunidades, das dioceses, tem que estar claro lá para a comunidade, depois de um ambiente de formação, que as pessoas podem fazer as suas assinalações. Então, claro, eu não posso dizer para os outros aquilo que eu não faço, então nós fizemos na nossa comunidade. E eu não podia esperar que de imediato já acontecessem as primeiras assinalações. Vocês não imaginam qual foi a surpresa e a grande dor que nós passamos, eu pessoalmente, e em geral, foi como uma bomba que explodiu, né, e a gente precisou aprender e fazer esse processo de conversão, né? E eu me lembro que, mesmo que não estando na gestão mais da obra, porque a gente já passou para a segunda geração, mas eu senti-me impelido a ir ao encontro da vítima e simplesmente não procurar nenhuma justificativa e pedir perdão. Perdão por esse meu irmão que fez isso com você. Recentemente fiz essa experiência e ela me falou, você não imagina como isso está servindo de consolo para mim, né? Porque eu achava que eu não ia ser acreditada, eu achava que não iam acreditar em mim, iam acreditar mais naquele outro irmão que tem uma autoridade, como a Tereza falou, que é superior e porque tem essa autoridade, então pode tudo, né? E eu percebi que já isso se realizou, aquele processo que o Papa falou, quando vocês forem acessar esse documento, esse discurso, o último que ele fez para a Comissão Pontifícia, em maio de 2023, que só esse ato, sem ainda todo o outro processo de justiça, só esse ato já acalma os corações, já alivia e já inicia um processo, eu não diria de cura, mas de cicatrização, né? Bom, eu quero finalizar agora essa minha fala dando o último testemunho, que não será meu, né? Anunciando aqui que no seminário que nós fizemos, quando tive a oportunidade de criar esse projeto piloto desse Conselho Consultivo de Vítimas, nós registramos o testemunho das vítimas, né? E ele permitiu que fosse publicizado, né? Então não tem nenhuma restrição, né? Tem a permissão dele, né? E que eu queria terminar a minha fala com essa atitude, esse procedimento, como disse o Daniel, essa prevenção gestual, essa conversão, dar voz às vítimas, fazer com que elas se sintam acolhidas, acreditadas, né, para que se inicie esse processo de reparação. Mas aí eu deixo aí para o Daniel, para ele dizer quando que pode ser colocado aí como último momento da fala. Obrigado, viu? Muito obrigado, Nelson.
Vamos passar daqui a pouquinho esse vídeo, que também depois os que vão assistir no YouTube vão poder também acessar, vamos colocar o link. Mas agora, só comentar que eu fiquei muito tocado com como coordenação, mas parece que tudo se encaixou, né? As falas de todos, né? Desde o José Augusto, também vocês três, e me pareceu assim muito rico ir fazendo as conexões das coisas valiosas que cada um tem no coração sobre este tema do Papa Francisco e o tema da prevenção, né? E como o Nelson falou, vamos agora então passar para a segunda etapa, para isso agora a gravação, que